Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só aqueles que acreditam, aplaudam ao Senhor, amém? Graça e paz, meu amado. Amém. É sempre uma alegria revê-los, estar aqui novamente. Já estava com saudade dos irmãos. Nos vimos aí, alguns no último curso de ministérios, mas é sempre bom rever a todos para glorificar ao Senhor. Principalmente neste mês, que é o mês, né, das mulheres, apesar que a gente sabe que dia de mulher é todo dia. É tão bom falar de mulher, eu acho essencial e maravilhoso falar das mulheres, porque independente, meu amado, de condição social, quem não quer estar ao lado de uma mulher? Ou quem não tem uma mulher especial na sua vida? Seja a sua mãe, a sua irmã, ou uma pessoa que você acha importante, a sua patroa, a sua melhor amiga, todas são mulheres. Mulheres que fazem a história da nossa geração. Por isso eu convido você nessa hora a falar sobre algumas mulheres que estão lá no livro de Números. Números, capítulo 27, dos versos de 1 a 11. Você que encontrou aí pode dar um glória a Deus. Um aleluia. Aleluia. Essas 5 mulheres, elas são as filhas da herança. E muita gente dos nossos tempos geralmente não gosta de ler o livro de Números. Afinal, são só números, recenseamento, contagem de tribos, mas mesmo lá a gente ainda pode extrair uma história de 5 mulheres que fizeram a diferença e mudaram o contexto da história. Começam assim então: e chegaram as filhas de Zelofade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. E estes são os nomes delas: Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, adiante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a eles. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua família. E se não tiver filha, então a sua herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Peça agora, nesta oportunidade, de pedir para o Senhor falar com você, o Senhor trazer, através do Espírito Santo dele, o que ele quer dizer à sua casa, à sua família, ao seu coração. Pai celestial e bendito, nós estamos na tua presença e nós te glorificamos porque tu és Deus, porque tu és Senhor da nossa vida, de geração em geração, ó Pai. E através destas mulheres, ó Deus,
que lutaram, que reivindicaram, ó Deus, um direito a elas. Nós te louvamos, porque a promessa já nos foi dada. Jesus já conquistou na cruz tudo para nós. E não foi só para homens, mas para homens, mulheres, para toda a criação, ó Deus, que geme, ó Pai, pela tua salvação. Então nós te pedimos que nesta hora o teu Espírito Santo venha falar conosco. Senhor Jesus, eu te peço que não seja eu, mas que o Senhor possa me usar como um instrumento da tua palavra, ó Pai. E que, ó Deus, a começar em mim, o Senhor possa quebrar corações, quebrantar as nossas vidas diante da tua presença, porque o Senhor se agrada de um coração quebrantado e contrito, ó Pai. O Senhor não quer sacrifícios, mas quer a nossa vida, ó Pai, na tua presença. Então nos ensina, nos ajuda a vivenciar a tua graça. E através, ó Deus, das mulheres, ó Pai, mulheres desta geração, possamos entender, ó Pai, porque o Senhor escolheu uma mulher para anunciar a tua ressurreição. Porque o Senhor escolheu as mulheres, ó Pai, que muitos, ó Deus, foram chamados para ficarem caladas, para não terem direito, e foram contadas como animais, Pai, para, ó Senhor Jesus, serem nesta geração mulheres, ó Pai, que levam a tua paz, que são pacificadoras, que são, ó Deus, renovadas, que são mulheres de força, de coragem, ó Pai, que são mais excelentes do que todas, ó Deus, porque eu sei que tu sabes todas as coisas e todas elas cooperam para o bem daqueles que te amam. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, falar de mulher é muito fácil. Aliás, geralmente no nosso Facebook, se a gente for até imaginar, o pessoal da nossa geração hoje tem sempre uma foto lá de uma mulher importante. Como eu disse, ou é a sua mãe, a sua patroa, a sua melhor amiga, esposas. São sempre mulheres que estão em destaque na nossa vida. Na verdade, nós não somos hoje quem somos se não fossem as mulheres que fazem parte da nossa história. Por mais que a gente tente fugir delas, ou usar como Paulo que elas deveriam ficar caladas, ou usar como alguns outros que falaram que as mulheres eram contadas como animais, nós sabemos que a nossa geração hoje tem vivido o melhor de Deus. Porque as mulheres, apesar de todo o preconceito, apesar de toda a exclusão, apesar de muitas vezes serem excluídas das suas igrejas, dos seus ambientes familiares, nós ainda temos conseguido manter o brilho, manter a coragem e sairmos de pé. Disse Rose Nascimento em um dos seus cânticos: avisa lá que eu estou de pé, mesmo quando todos tentaram calar, mesmo quando a sua igreja não aceitou nem que ela cantasse nos seus púlpitos, ela mandou avisar: avisa lá que eu estou de pé. E como essa mulher e muitas mulheres, quando a gente começa a ler o livro de Números, e eu sei que é muito desinteressante para pessoas que não querem saber de números, de contagens. Aliás, quando a gente quer e começa a estudar a Bíblia, a gente quer sempre ler Salmos, Novo Testamento, mas a gente vê que no livro de Números a gente tem dois blocos principais. Primeiro dos capítulos de 1 a 20 e depois dos capítulos de 21 a 36. E no meio desse capítulo a gente tem o ápice da história, que é a história de Balaão. Afinal, a mula falou com Balaão. Esse é o ápice do livro de Números. Mas o primeiro bloco fala de contar, de recensear, e o segundo bloco também fala de contar. Mas qual é a diferença da história? 40 anos. 40 anos de caminhada no deserto, 40 anos de fome, 40 anos de dificuldade, mas 40 anos da presença de Deus, 40 anos da coluna de fogo, 40 anos da graça do Senhor, 40 anos de maná, 40 anos que se passaram. E o povo não rasgaram as suas vestes, não estragaram as suas sandálias. Mas aqueles que creram, aqueles que acreditaram, entraram na terra prometida. E neste pano de fundo está então a nossa história. Afinal, o livro de Números está preocupado em falar sobre como funcionava as famílias, em organização da economia religiosa, militar, culto, a economia civil. Está preocupado em fazer
deixar a sua escada limpa? Não. Você gostaria de dirigir numa cidade onde não houvesse leis para que você pudesse ter direitos e deveres? Não. Números têm essa preocupação para aquele momento. E o pano de fundo desta história são 5 mulheres. 5 irmãs. 5 pessoas que, no primeiro momento, não podiam herdar a terra. Imagina você, saiu, conseguiu finalmente sair das garras do Egito, conseguiu finalmente sair da doença, conseguiu finalmente sair dos problemas financeiros, conseguiu finalmente sair da dificuldade, conseguiu finalmente o seu diploma que tanto buscava, e de repente, você chega na hora do recenseamento e o seu nome não está lá. Você terminou seus estudos, mas quando foi ver na lista dos aprovados, aconteceu um erro de sistema e o seu nome não está lá. Ou finalmente você conseguiu tirar o seu nome do SPC, foi lá e pagou aquela dívida que tinha anos, e quando foi olhar lá no banco, não estava ainda uma restrição. Aí a gente fica triste, desanimado, clama como o Jean clamou aqui: "Oh Jesus! Por que tinha que acontecer isso? Por que realmente está acontecendo isso? Eu estou buscando algo, eu estou querendo, eu estou aqui no seu caminho." E aí, conta-nos a história que este homem, que saiu de lá da terra do Egito, tinha 5 filhos. Mas no meio da história, ele morreu. No meio do caminho. E nós sabemos que muitos morreram na caminhada dos 40 anos. Morreram porque não creram, porque não acreditaram. Na verdade, até as filhas, quando vão falar com Moisés, elas falam: "Olha, o nosso pai morreu de morte morrida, não de morte matada." Tá? Por que elas falam que foi de morte morrida e não de morte matada, como a gente diz nos dias de hoje? Morte matada porque os filhos de Coré se revoltaram contra Deus, fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor durante os 40 anos no deserto, e Deus os exterminou, abriu a terra e os engoliu. E quando ela fala: "Olha, o nosso pai morreu de morte morrida", foi porque naturalmente durante esses 40 anos ele envelheceu ou ficou doente e veio a padecer. Não foi por desobediência, não foi porque se envolveu em rebeldia, não foi porque fez bezerro de ouro, não foi porque não acreditou, mas porque não lhe coube entrar na terra prometida. E conta-nos a história que essas mulheres, quando foram lá, chegaram perto de Moisés e falou: "Olha, o nosso pai morreu. E a gente quer saber o que vai ser da gente. A gente quer saber o que vai acontecer." Por quê? Porque elas podiam se casar com homens, podiam ter filhos, mas o direito da terra não era delas. Como ele não tinha nenhum descendente masculino, né? Mulheres eram contadas como animais, como objeto, como qualquer coisa, mesmo menos um ser humano. Elas tiveram que reivindicar e chegar para, então, buscar algo para que Moisés pudesse interceder por elas. E aí, eu imagino, já que a gente está falando de recenseamento, de contagem, eu imagino essas mulheres saíram lá com seu pai, já com certeza algumas até nasceram no período em que estavam no deserto. E quando elas chegaram no segundo recenseamento e viram lá, né, aquela decepção da lista: "Como assim? Olha, o nosso nome não está nessa lista não. Moisés está lá dividindo terra, Moisés está lá dividindo um pedacinho, Moisés está lá falando que uma banda pode entrar, que a outra vai avançar, que a outra vai ficar do lado esquerdo, que a outra vai ficar do lado direito." É bem assim, né? Sabe a lista do CDHU? A comunidade é desfeita, falam para você que você vai ter uma outra casa. Você vai na primeira reunião, tá tudo certo, na segunda tá tudo certo, na terceira você chega lá, o seu nome não tá. É a decepção.
tristeza, às vezes a revolta toma conta da gente. E eu vou contar para vocês que aconteceu isso comigo, não com a lista do CDHU, mas com o nome. Eu fui e fiz uma negociação no Banco Itaú e fui lá pagando tudo certinho. De repente, quando eu vou lá no SPC, tá meu nome lá. Falei, não, senhor, tá de brincadeira, né? É a decepção, como assim? Aí, todas as vezes, chegou a Bíblia, temos conta em conjunto, ela chegou lá e falou para o gerente, olha, eu queria aqui adiantar essas parcelas e tal. Olha, moça, se eu fosse você, em vez de adiantar, eu pagava essa dívida que você tinha. Mas como assim? Eu já paguei. Eu negociei, fui lá e quitei. Imagina aquelas 5 mulheres, elas estavam sem pai, não tinham marido, não tinham quem lutasse por elas, porque a lei que existia era, você não tem direito. Passou o seu tempo, seu pai morreu, você não tem irmão para lutar por você? Acabou. Diante, quando a gente vai lutar com o banco, meu amado, acabou, você vai sempre perder. Porque o banco é grande, você é pequeno. Você tem que ir no PROCON, você tem que lutar pelo seu direito, você vai em várias entrevistas, perde dia de trabalho. Só que essas mulheres, mesmo quando sentiram a decepção, o desespero, a ansiedade, elas não cruzaram seus braços. Porque tem muita gente que cruza o seu braço. Ah, Deus não está se importando comigo, então não vou fazer mais nada. Tem muita gente que não se importa mais, afinal, já passou o tempo. Ah, a lista não saiu mesmo? Vou entrar na próxima. Ah, não consegui resolver esse ano mesmo? No final do ano eu vou lá com o meu 13º e tento resolver. Não foi a atitude dessas mulheres. Conta-nos a história que essas mulheres, o que elas fizeram? Jovens, viram que não estavam inscritas no recenseamento, viram que não tinha nada a favor delas, elas foram atrás de Moisés. Moisés era o representante de Deus. Hoje você não precisa ir atrás de Moisés, não, tá, amado? Hoje você pode ir direto para o Senhor Jesus. Hoje não tem mais verbo, você precisa chegar lá, marcar uma reunião com Moisés, esperar passar a sua vez, pegar a sua senha de atendimento e esperar todo mundo na fila, não. Você chega direto para o pai e fala, olha pai, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo excluído, está acontecendo isso na minha vida, eu estou doente, eu não tenho mais esperança. Não é o Facebook que vai te ajudar a ter esperança. Meu amado, não é o seu companheiro que vai te ajudar, porque quando a gente está em depressão, pode ter a melhor pessoa do nosso lado, mas não é ela que pode tirar a dor que a gente sente na alma. Não é o advogado que vai entrar com o processo, que vai poder resolver a situação, porque ele pode ficar lá durante anos. Se Deus não colocar a mão, nada vai mudar na história, nada vai fazer a diferença. E essas jovens perceberam que mesmo que a sua família tinha sido omitida, elas não se conformaram, como diz Romanos 12:1. Não vos conformeis com este século. Quando nós aceitamos o preconceito contra as mulheres, nós nos conformamos com a situação dessas mulheres. Quando nós aceitamos o preconceito contra o homossexual, nós estamos nos conformando, como aconteceu com essas mulheres. Quando nós aceitamos ser passados para trás, nós estamos nos conformando que este mundo é mau e que a gente aceita a maldade que é nele. Mas é por isso que Paulo disse, mas renoveis a vossa mente. Essas mulheres tinham uma mente de uma geração atual. Imagina você, mulher não podia nem falar, amado. Mulher não podia nem chegar diante de Moisés e elas entraram na fila. Elas eram audaciosas. Eu vou lá falar com Moisés. Eu vou lá dizer, quero saber o que ele vai fazer. E foram as 5 lá. Imagina, naquele tempo, amado, tinha que ir para falar com Moisés, esperar a fila. A fila do banco, né, dos aposentados, eles chegam às 5 horas da manhã.
tá? Você tem que chegar antes deles. Não é? Vai receber, no dia que vai receber, não precisa nem no banco. Se você não chegar cedo, você vai ficar lá até 4 horas da tarde. Então elas resolveram, com certeza, sentar-se, essas 5 mulheres, olha, a gente não tem solução. Temos que falar com Moisés. Ele é o representante de Deus e ele vai falar o que for melhor. Saíram essas 5 mulheres de madrugada, o sol ainda não tinha nascido. Andaram, porque com certeza ninguém morava do lado da casa de Moisés, né? Sempre assim, o banco é longe, o posto é longe, não é? O fórum é longe, o Procon demora para te atender, mas elas foram. Pegaram a senha esperando. Está lá na fila, tá vendo? Moisés atende um, atende outro. Chegou a vez delas. E é o primeiro ponto que a gente pode imaginar. Essas mulheres não aceitaram a situação em que estavam inseridas. Jesus. Eu não sei da sua vida, amado. Conheço poucos irmãos aqui. Mas se você tem vivido uma situação como dessas mulheres, eu digo a você, não aceite. O Senhor tem mais para a sua vida. O Senhor tem mais para você do que você pode imaginar. Aliás, o cântico diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Nem eu e você ainda vimos o que Deus quer fazer por nós. E essas mulheres, então, sem direito, sem marido, sem representante legal, porque não tinha advogado naquela época, chegaram e foram falar com Moisés. E elas foram justamente para a tenda da congregação. O interessante da Bíblia é que ela sempre traz algum elemento para fazer essa diferença. Porque a porta da tenda da congregação é justamente onde se resolvia. Era o fórum da cidade. Você estar na porta da tenda da congregação, você ali podia reivindicar que você fosse pelo menos ouvido, que você fosse pelo menos escutado. E elas, nós vamos lá na porta da tenda. Porque se a gente chegar e Moisés falar que não vai nos atender porque a gente é mulher, a gente está na porta. Todos os outros anciões estarão lá e eles poderão votar se vão nos atender ou não. Eram mulheres de estratégia. Deus tem chamado homens e mulheres para serem estrategistas, meu amor. Chega de ser enganado pelo diabo. Você já pensou na sua vida? Sei lá, eu tenho 37 anos. E você já pensou que muitas das vezes você caiu nas armadilhas do diabo por falta de estratégia? Por falta de buscar a orientação de Deus? Por falta de se colocar na presença dele? Porque a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Sabe o que isso significa? Que eles são mais espertos. Mas aquele que tem a presença do Senhor tem estratégia de não cair no laço do passarinheiro, de não ser levado pela peste, mas de vivenciar o novo de Deus. Amém. Essas mulheres então tiveram estratégia, tiveram visão. Nós fomos à porta da tenda da congregação. Lá Moisés, Eliezer e os outros anciões irão nos atender. Se Moisés se negar, teremos outros para pedir e eles vão ter que, no mínimo, fazer uma reunião para decidir, votar, se fala comigo ou não. Foram, então, essas mulheres diante da tenda. E quando chegou lá, porque elas tinham visão, porque elas tinham estratégia, porque elas sabiam como falar com Moisés, elas foram ouvidas. Tem muita gente que fala assim, Deus não me ouve. Acredito que alguma vez na sua vida, na sua história, você já falou assim, Deus não ouve as minhas orações. E aí você sabe por quê? Que Deus não ouve as suas orações? Por que essas mulheres foram ouvidas por Moisés? Porque falta humildade. Essas mulheres não chegaram lá falando, olha Moisés,
O negócio é o seguinte, nós somos 5 irmãs e a gente quer a nossa terra. Não. Elas tiveram humildade de dizer, olha Moisés, será que é justo? Será que é justo que o nosso pai, porque morreu e não teve nenhum filho homem, se desapareça de sobre a terra? Olha com que autoridade que elas falaram com Moisés. Elas foram ouvidas pela humildade que existia no coração deles. Será que é justo, Moisés? Me diga você, se você tivesse tido só filhas mulheres, você gostaria que o seu nome tivesse sido esquecido na história? O seu nome tivesse sido esquecido nesta realidade? Moisés se sentiu tocado, meu amado, porque falar de descendência, deixar a descendência de lado, é o mesmo que você ser esquecido totalmente por Deus. Era o mesmo que Deus nunca mais olhar para você, nunca mais te abençoar. Era o mesmo que Deus não te dar tudo que Ele tem te dado. Porque se você acha que alcançou alguma coisa por si própria, já subiu a soberba no seu coração. Porque aquele que é humilde reconhece que nada é nosso, tudo é de Deus. Se você tem um companheiro abençoado, foi porque Deus olhou para você e quis te abençoar. Se você tem um emprego de bênção, foi porque Deus viu que o seu coração era bom e permissível a ter este emprego. Se você tem esta igreja de portas abertas, foi porque Deus viu a sua oração lá no seu quarto, quando falaram para você, você não pode adorar. Aleluia! Mas Ele viu que existia humildade e desejo de adorar. E Deus percebeu. Moisés então entendeu, essas mulheres estão falando de algo que é muito sério para nós. Se a família dela deixar de existir, não será mais lembrada pelas gerações. Então, disse que essas mulheres foram ouvidas por Moisés. E Moisés levou a sua petição para Deus. Imagina você chegar lá no fórum, e quando você chega, o juiz já leu, seu advogado já levou. Quando você chega lá para resolver na Secretaria de Habitação, seu nome já está lá novamente. Quando você chega lá no banco, a financeira já reconheceu, amado, que foi um erro sistêmico. Para concluir a história, o meu nome constava ainda lá em da vida, porque o banco falou assim, olha, você não expulsou, ocorreu um erro sistêmico do nosso banco e, infelizmente, o seu nome continuou e parecendo que você tinha esta dívida, mas ela já foi toda quitada. Você não nos deve nada. O seu nome, a partir de agora, está arriscado no SPC. Isso é bênção. Glória a Deus. Isso não está nas nossas mãos. Isso está nas mãos de Deus, que é o provedor da nossa vida. E sabe o que elas conquistaram? O direito para mim e para você, até hoje. Não diz que elas conquistaram só para elas. A diferença da mulher é esta. Ela não lutou só por um direito dela. Ela lutou por um direito de uma geração, de todas as gerações que viriam depois dela. Sabe por quê? Porque diz o texto que Deus viu que realmente era justo a petição daquelas mulheres e mandou Moisés dizer a todo o povo que a partir daquele dia a lei estava sendo mudada. Aleluia. Sabe o que é isso? Aleluia. A lei ser mudada, a partir de hoje o seu nome, que estava excluído do livro da vida, meu amado, ele voltou a estar lá no livro de novo. Sabe o que é isso? Quando diziam para você que você não é nada, Deus viu o melhor em você. Aleluia. Apesar de você achar que você não é nada, Deus olhou e viu, você é amado. Ele não olhou para o seu exterior, nem para a sua roupa, mas ele olhou para o seu coração. Por mais que o homem olhe para o exterior, fale que é ou não bonito, Deus não está se importando com a sua roupa. Deus não está se importando com o seu corte de cabelo, mas Deus está se importando com o seu coração. E se ele é cheio da presença de Deus, aí, meu amado,
você conquistou o que muitos não conseguiram conquistar. A presença de Deus eternamente na sua vida. Essas mulheres receberam a seguinte notícia. Imagina a ansiedade, né? Que a gente fica ansioso. Passa a audiência, passa o tempo. E eu imagino essas mulheres tudo ansiosas. Então você imagina, né? Moisés não traz essa resposta. Moisés foi lá conversar com Deus e nada acontece. Moisés olha e imagina que foi uma luta. Ficaram sem dormir. Porque a mulher, quando está, né, com problema, fica sem dormir. Pensa na conta, né, pensa no problema. E não consegue dormir, não é só um dia, não. É até resolver a situação. Estou mentindo, Gabi? Ah, é assim mesmo, né? Pois é. E aí, passou o tempo. Moisés chegou e disse assim: olha, Deus viu que vocês estavam pedindo, reivindicando e viu que era justo diante dos olhos do Senhor. Mas ele ainda diz que não é só para vocês. A partir de hoje, a partir desta data, para todas as gerações, quando o seu pai falecer e não tiver nenhum filho homem, a herança é de vocês. E mesmo que se vocês se casarem, a herança vai continuar sendo da família do seu pai, para que ela possa ser perpétua diante das gerações. Sabe o que significa isso, amado? Você já imaginou o que é ser eterno? Não, porque a gente tem a limitação de tempo. A gente fica preocupado com a hora. A gente fica olhando no relógio se vai acabar logo o culto ou não. Afinal, eu tenho mais o que fazer. Fala, Senhor. A gente fica preocupado se Deus vai resolver logo a situação ou não. Mas a gente se esquece que Deus é eterno. E eterno significa que vamos viver a eternidade com Ele. Que a nossa geração pode não ver o que os direitos dos homossexuais estão conquistando, mas as gerações posteriores vão se lembrar de nós. Aquela geração lutou por mim. Aquela geração teve coragem de postar no Facebook: Marcos Feliciano, você não me representa. A geração futura vai poder ver postado na lei: olha, os homossexuais podem sim e têm o direito a casamento civil. As próximas gerações poderão ver que eu e você temos igrejas abertas, inclusivas, porque somos aceitos e amados por Deus. As gerações futuras poderão ver, meu amado, que nós somos mulheres. E que não é porque somos mulheres que ficaremos caladas, não. Mas nós vamos dizer e gritamos, porque vai lá e anuncia para todo mundo que foi eu que ressuscitou. Glória a Eu que te louvo, eu que glorifico. Então, amado, para concluir, essas mulheres mudaram a história da geração. E eu convido você nesta noite a mudar a história da sua geração. Amado, o texto de Provérbios 31 diz: de todas, tu és a mais excelente. Aí eu quero dizer não só para todas as mulheres que estão aqui, Viviana, Gabi, Rogéria, Natália, a mãe do Edson, que eu não me lembro o nome, me perdoa. Temos mais duas mulheres ali atrás. Não só vocês. Eu quero dizer a todos, homens e mulheres que estão aqui, de todos, vocês são mais excelentes. De todos! Que diz o texto de Provérbios 31, que é uma mulher sábia, que edifica a sua casa, que trabalha, que não é preguiçosa, são as mais excelentes. Vocês são mais excelentes, sabe por quê? Porque Deus olhou para cada um de vocês. E viu que existia excelência no seu coração. E viu que a oportunidade que Ele estava te dando é de fazer a diferença na história. Não é de continuar levando os erros, não, meu amado. Deus nos chama para transformar a nossa geração, para sermos pessoas de santidade, para sermos pessoas honestas. Deus nos chama para sermos homens e mulheres corajosos nesta geração, audaciosos, que têm estratégia, que têm sabedoria do Senhor para mudar sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre a faculdade onde estudamos, sobre o lugar que nós estejamos. Ser excelente é ser o agente de transformação.
Ser excelente é ser como mácula, que significa confiança. Ser excelente é ser como Noa, que significa que ninguém pode deter. Aqueles que são filhos de Deus, ninguém pode deter. Ser como outra significa aquela que não anda com pés amarrados, mas é aquela que caminha para o futuro, que esquece o passado, que perdoa, mas que avança para o alvo, que é o Jesus Cristo. Ser como Milca, que é aquela que tem autoridade, não autoritarismo. É aquela que fala com poder, aquela que fala com sabedoria, aquela que representa com a autoridade que o Senhor tem dito. E por fim, ser como Tirza, que significa que é a delícia da vida e o prazer de Deus. Ser o mais excelente é Deus olhar para nós e falar: olha, sabe por que você é o mais excelente? Porque eu me deleito com a sua vida. Eu tenho prazer de você ser meu filho e minha filha. Meu amado, todas essas mulheres receberam a sua herança. E o que o Senhor te prometeu, lá no seu quarto, de madrugada, que está escondido, no fundo, está lá escondido ainda e ninguém conhece, ninguém sabe, nem o seu companheiro, porque você não contou para ele que pediu para o Senhor, é essa herança que Ele colocou para você. Jesus já conquistou tudo. Ele já fez por nós. Agora está em nossas mãos sermos nessa geração os mais excelentes, do qual o Senhor não tem do que se envergonhar, mas Ele tem prazer, porque somos mulheres e homens modernos, tementes a Deus, cheios de autoridade, força e coragem, mas principalmente que não perdemos a sensibilidade. A sensibilidade. Glória a Deus. A sensibilidade de ouvir e fazer o que Deus manda. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que Ele possa completar no seu coração, meu amado, o que eu não pude falar, porque talvez não consegui chegar, mas que Ele possa dizer a você, lá no seu quarto, lá na intimidade do seu lugar de busca e adoração ao Senhor. Glória a Deus. Que você é este homem e esta mulher excelente. E que Ele tem muito mais ainda a fazer através da sua vida. Não se limite. Não permita que as forças do diabo impeçam o que Deus colocou nas suas mãos. Mas louve e adore. O Senhor te deu um dom, não guarde lá na sua casa. Venha abençoar a vida desta igreja. Seja no louvor, seja na intercessão, seja na administração, seja em qual momento for, mas louve, adore e glorifique ao Senhor. Amém. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Vladimir, a diaconisa Rogéria, por ter nos convidado. Trago um abraço da nossa igreja, CCNE Sede, em nome de Jesus. E é sempre, como eu disse, um prazer revê-los e revê-las. É sempre uma bênção para nós. Obrigada, diaconisa. Obrigada, pastor Vladimir. Obrigada, Sofé. Que Deus abençoe vocês. E que no ano que vem o trabalho seja ainda mais dobrado. Mas não pense que é só no mês de março que é o mês de trabalhar. Porque o trabalho continua todos os dias. Porque todos os dias nos levantamos para adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém.